Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o papel do pai no puerpério. Para isso eu convidei o Tiago Cor, criador do projeto Homem Paterno, com milhares de seguidores nas mídias sociais. Tiago tem feito um trabalho muito lindo, trazendo uma reflexão sobre o papel do homem moderno nesse momento da vida das mulheres e das famílias. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o puerpério não é um período pequeno de 45 dias, onde a mulher se recupera de um parto ou de uma cesariana e está envolvida com os cuidados com o recém-nascido. O puerpério é uma viagem longa, complexa, que pode durar semanas, meses, anos para algumas mulheres. E essa vivência certamente pode ser mais positiva tendo ao lado dela um parceiro ativo, carinhoso, atencioso, dividindo esse momento de transformação que a mulher vai passar assim que recebe um filho em casa, né? Então, um tema muito especial, muito complexo e eu acho que vai ser aqui um encontro muito especial. Espero que vocês curtam bastante. Então, fala um pouquinho sobre o seu olhar sobre o puerpério, assim, para Legal, ambientar esse bate-papo aqui. legal. Bom, o meu olhar ele é atravessado pelas minhas experiências individuais, por ouvir muitas mulheres. Então eu recebo muitas mensagens e e-mails de mulheres abrindo o coração, tanto falando das suas experiências positivas com os parceiros, mas uma quantidade muito grande de abrindo o coração mesmo, falando, nossa, tá difícil, eu não sei como envolver o meu parceiro, enfim, né? E também em estudos. A gente estava, antes da live, você citou o Alexandre Coimbra Amaral, né, que para mim é a maior referência que eu tenho assim, em relação a estudos. Eu fiz os cursos com ele, enfim. Então, só para contextualizar, né, da onde que eu estou falando aqui para as pessoas. E o que eu percebo é que o puerpério ele é uma transição. Na verdade, acho que assim, a gestação, o parto, o puerpério, né, começa ali na gestação, mas o puerpério em si é uma transição existencial que nos apresenta uma crise identitária. Então, o que acontece? Estávamos ali, vamos colocar uma história aqui, eu e a Bruna, por exemplo, né, papéis, né, parceiros, né, um homem e uma mulher, um romance, um relacionamento, né, um protagonismo de ambas as partes, né, uma dedicação, né, sempre eu e ela, eu e ela, eu e ela. E aí, a partir desse momento que chega a Yara, a nossa primeira filha, vem esse ser que acaba abalando todas as estruturas desse relacionamento, né? E abala não no sentido negativo, mas que sacode, né? E surgem novos papéis, que esse pai e essa mãe. Isso fica tudo muito confuso, na verdade, né? Porque é uma crise. Quando a gente fala quando a gente fala de uma transição, é muito difícil a gente conseguir identificar o início e o fim de uma transição. Eu acho que isso talvez seja um dos maiores desafios para quem está vivenciando um puerpério, né? Porque é altamente complexo você conseguir identificar algumas coisas que acontecem. Primeiro, porque não existe, poucas pessoas têm realmente o conhecimento sobre o que é o puerpério. É. Então acaba que essa galera, eu falo, esses marujos entram aí para navegar num oceano altamente desafiador, né, com ondas de correntes, e o cara não tem nenhuma bússola. Então, assim, provavelmente vai cair num lugar indesejado. Mas voltando, né, então o puerpério seria essa transição existencial, né, que traz uma crise identitária para essa família, que traz um encontro com o luto, né? Então, o luto não necessariamente da morte morrida, por mais que existam pessoas que vivenciam o puerpério após uma perda gestacional. Eu acho que só uma aspas aqui, quando a gente fala de puerpério, não é somente pessoas que têm filhos, pessoas que adotam filhos também vivenciam puerpério. Opa, pessoas que perderam seus filhos também vivenciam puerpério. Né? Então, a gente sai de uma transformação somente fisiológica, que também impacta, né, no caso para quem pariu, vai impactar consideravelmente as transformações hormonais, o reconhecimento desse corpo,
né? As lesões, independente da via de parto, existem traumas, né? Traumas físicos, né? E a gente está falando de um parto vaginal, não é que é trauma em sentido psicológico, mas que teve uma passagem ali, teve uma lesão. Então, essa recuperação física pode impactar nessa recuperação dessa mulher ou desse homem trans, né? Acho importante a gente também contextualizar aqui que homens trans podem parir também. Então, saindo dessa questão fisiológica e com uma visão mais ampla, a gente está falando de uma transição. E a chegada de um bebê, independente de como foi, ela vai impactar. Então, o puerpério, como eu já disse, é um processo de transição, não tem um tempo definido para acabar, né, Emerson? Então, as pessoas ainda entendem o puerpério. Se coloca no Google, ainda aparece conteúdos relacionados ao puerpério à quarentena. E eu acho que isso foi uma coisa muito legal, que você já começou a falar que não tem nada a ver. A quarentena é um processo, para esclarecer, é um processo de reorganização, mas quem disse que isso serve para todas as mulheres? Né? Tem mulheres que se recuperam fisiologicamente mais rápido, dependente do como foi o parto, outras precisam mais, outras precisam menos. Então, assim, não existe uma regra. Né? Mas e as pessoas, principalmente os homens, acabam relacionando muito a quarentena ao sexo, né? A permissão, a autorização para né, para voltar a ter relação sexual. Então existe aí uma falta de conhecimento muito grande sobre o que é o puerpério, mas eu entendo assim, Emerson, que é um momento altamente complexo, que é atravessado por múltiplas variáveis, né, tanto fisiológicas, quanto psicológicas, quanto sociais. Porque aonde essa família está inserida vai impactar na experiência, né, dessa mulher, trazendo então aqui para uma mulher. Vai impactar. Né? A família, como essa família é estruturada, como foi a gestação, como foi o parto, tudo isso vai impactar. E o papel do homem nesse momento é muito importante. Muito. Porque é necessário, eu acho que uma das maiores ilusões, o Alexandre Cunveiro fala isso, né? Uma das maiores ilusões que nós temos é que somente um casal vai conseguir dar conta de todas as demandas que um bebê traz. A possibilidade de adoecer ou de gerar conflitos é muito grande. Imagina quando não tem um homem, quando não tem um pai ou um acompanhante ou uma pessoa que oferece esse suporte para essa mulher, para essa pessoa que pariu. Meu, assim, não, é quase Impossível. surreal, assim, sabe? Surreal. Não é impossível porque as mulheres fazem, né? Dão contas, mas dentro de um preço muito alto. Um preço muito alto. Tiago, fala um pouquinho para a gente aqui sobre o seu olhar sobre os quatro pilares da paternidade. Quais são, na sua visão, os quatro grandes pilares da paternidade? Bom, os quatro pilares da paternidade, eu trago isso, na verdade, né, algo que eu venho elaborando nesses últimos anos, que eu venho desde que eu iniciei o projeto Homem Paterno. E quando eu apresento os pilares das paternidades, e eu falo das paternidades porque são múltiplas paternidades, né? Eu vejo, eu acabo, quando eu apresento esses pilares de forma visual, eu sempre apresento eles de uma forma de uma mandala, né? Então, onde todos esses pilares eles não se sobrepõem, eles são complementares e eles possuem um eixo. E qual é esse eixo? É o masculino, é o homem. E quando eu estou falando isso, e por que eu coloco esse arquétipo, vamos dizer assim, no centro, né? Porque eu vejo justamente que antes de falarmos de paternidades, antes de sermos pais, somos homens. Né? E a gente vai lá, que a gente começou lá no começo desse nosso encontro, falar das caixas e das construções. Então, o primeiro passo, quando um homem pergunta, Tiago, o que eu faço? Vou ser pai, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? Dentro do meu entendimento, é justamente fazer essas reflexões existenciais, né? Revisitar a nossa biografia. Quem são as minhas referências paternas? Aonde estava meu pai? Você sabe onde estava seu pai na hora do parto? Aonde estava o seu pai no início da sua vida? Né? Quem eram os cuidadores? O que você entende sobre cuidado? Né? Que, que homem é você? O que você deseja replicar? O que você não deseja replicar? Então, são questões filosóficas,
mas eu vejo que esse é o primeiro passo. Então, existe esse eixo, e aí, trazendo então os pilares, tá? Para mim, os pilares das paternidades. O amor, tá? O amor aqui não somente de uma forma romantizada, é aquele amor entre pessoas, mas a possibilidade do homem se conectar com os aspectos mais sutis da vida, como sensibilidade, como sentimentos, como emoção. Já diz aquela música, aquela frase, quem ama, cuida. Que tipo de amor nós estamos disponíveis para oferecer? Porque para você cuidar de uma pessoa, necessariamente você precisa entrar em contato com sentimento, emoção, sensibilidade. Então é esse amor que eu acho que a gente tem que começar a se conectar ou resgatar. Na verdade, porque está em nós. É que a gente, dentro dessas construções, a gente foi perdendo, foi podado, de acessar literalmente isso. Então, trazer esse amor, resgatar esse amor como um propósito, aquilo que me move no dia a dia, eu vejo que é muito importante. O segundo pilar seria o conhecimento. E aí aqui é o conhecimento de ler, de estudar, de buscar, cara, eu vou fazer uma travessia e eu preciso saber. Ninguém faz uma travessia, uma aventura, escala uma E, montanha ó, sem se preparar em nada, né, cara? e já avisamos aqui que é uma travessia transoceânica, né? Então, Exato. fique Cara, você tem que estar esperto, com né? todos os kits, né? E No ainda mundo corre o moderno risco. de hoje, no mundo moderno de hoje, não dá para você embarcar numa viagem dessa sem estar com tudo mapeado, né, meu amigo? Não é isso? Exatamente. E mesmo assim corre grandes riscos de alguma coisa acontecer, Ô, porque é complexo e você não consegue planejar tudo, mas quanto mais ferramentas você tiver, quanto maior for o seu repertório, né, provavelmente você tem uma maior chance de lidar com esses desafios. Então, eu vejo que o conhecimento ele é fundamental para isso, para que a gente tenha amplie o nosso repertório, para que a gente tenha mais ferramentas, para que a gente, inclusive, se sinta mais seguro e faça com que o nosso parceiro ou nosso parceiro também se sinta mais seguro. Porque se você me olha, Emerson, e fala, caraca, nossa, ele não está sentindo o que eu estou sentindo, mas ele sabe o que pode acontecer. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Então, isso naturalmente gera uma segurança para quem vai parir, para quem está vivendo um puerpério. Existe aí até uma questão de admiração, né? Fala, cara, olha só que bacana. Então a gente começa a mover toda uma engrenagem dentro de uma relação. Né? Então eu vejo o conhecimento assim fundamental. Eu preciso saber, o que é uma gestação, as características de cada trimestre, o que é um parto, quais são as indicações absolutas de uma cesariana, quais são as fases do trabalho de parto, o que é um puerpério, baby blues, meu papel na amamentação, isso tudo não é aprendido porque vem uma luz divina quando você vira pai, os anjos cantam e agora você é pai e você sabe de tudo isso. Não. Você precisa estudar, você precisa conversar, você precisa de conhecimento sobre o desconhecido. E o conhecimento, eu vejo que, para nós homens, dentro desse universo, ele tem um papel muito importante, Emerson, por ser uma ponte para a empatia. Por que eu falo isso? Porque a empatia, ela pode ser apresentada de duas formas. Uma, aquela inata, aquela que vem por uma identificação, por eu ter passado alguma coisa semelhante ao que você passou. De repente, sei lá, você é um pai solo, eu sou um pai... Opa, me empolguei. Você é um pai solo, eu sou um pai solo, e a partir do momento que você começa a contar a sua história, eu já me identifico com você, e falo, nossa, consegui empatizar. Isso não passa pelo nosso cognitivo. E existe a empatia que necessariamente passa pelo nosso cognitivo. E normalmente é nesse caso, por exemplo, da gestação, onde tem uma mulher que está gestando e nós não estamos gestando, nós não estamos sentindo nada. Então, se eu não estou sentindo nada que você está sentindo, como que eu posso alcançar, mesmo que de longe, mas o mais próximo possível, a sua experiência? É pelo conhecimento.
E é um movimento ativo, é um movimento que necessita uma energia. Eu preciso me movimentar na sua direção, né? Então, eu vejo que o conhecimento ele acaba criando essa ponte para a empatia, e principalmente porque a empatia, né, dentro dessa parte mais sutil, ela está relacionada aos sentimentos, né? Empatia vem do grego empatheia, está relacionado com sentimentos, com emoções. E se uma parcela muito grande de nós homens foi, vamos dizer assim, podado dessa possibilidade de sentir, não de sentir, né? Porque a gente sente, mas de reconhecer, de nomear e de demonstrar sentimentos e emoções, como que a gente vai ser empático? E aí algumas mulheres falam, ah, mas ele só precisa ser empático. E eu fico pensando, nossa, talvez ela não entenda como uma parcela muito grande dos homens, esse só são léguas. E não é porque talvez ele não quer, é porque ele não tem conhecimento, não tem repertório e mora dentro dessa caixa que a gente já falou. Claro que isso não é uma justificativa, né? Mas acaba compondo. Então, terceiro pilar que seria a empatia, né? Então, o conhecimento também gera essa ponte para a empatia, que seria esse terceiro pilar, e é onde eu vejo que a empatia ela é um caminho, na verdade, né? É um exercício. Como eu disse, é um exercício que quando ela não vem de uma forma natural, por uma identificação ou por qualquer outro processo, ela precisa de uma energia, ela precisa de uma identificação, ela precisa de um policiamento, inclusive, né? E entendendo que a empatia não é a tentativa de se colocar no lugar do outro, porque isso nunca vai acontecer. É a tentativa de se colocar junto ao outro. De você, quando a pessoa está no buraco, você pegar e descer lá no buraco, sentar do lado dela e falar: nossa, que difícil estar aqui. Deve estar sendo muito difícil. Né? Como que a gente vai sair daqui juntos? Então, eu vejo que a empatia, cara, eu falo que o mundo com certeza precisa de mais amor, mas vitalmente necessita de mais empatia. Né? Se as pessoas fossem mais empáticas de verdade, se preocupassem de verdade, buscassem entender o porquê que o outro está agindo ou reagindo assim, ainda mais com as pessoas que a gente ama, né? Ainda mais dentro de uma gestação, de um puerpério, né? Fala, cara, por que você está falando assim comigo? Alguma coisa deve estar acontecendo. Você não me odeia, né? Você não quer o meu mal. Então, é uma chavinha, assim, né? Então, a partir do momento que eu tenho um amor como propósito, como essa força que me move, né? A cessão dessas emoções, sentimentos, eu tenho o conhecimento como base, como estrutura, né? Esse alicerce que vai me impulsionar, inclusive, para esse desconhecido. Eu consigo também empatizar, né? Estar junto com você. Existe uma grande tendência da comunicação também se tornar mais empática, se tornar mais transparente, mais assertiva. E aí eu trago a comunicação como esse quarto pilar. E a gente está falando aí nos maiores desafios da humanidade, que é justamente a comunicação. Eu acho que está nítido hoje, ainda mais nas redes sociais. Né? As pessoas não sabem conversar. As pessoas, os casais, enfim, não. A maior parte dos casais, enfim, das relações que eu vejo, a maior parte dos conflitos existentes nesses relacionamentos são pautados numa falha da comunicação. Né? Ou por violência, ou por falta de intimidade. Intimidade. E aí, trazendo para o recorte da gestação, parto e puerpério, que é um momento de total, né, tipo, complexidade individual e coletiva para essa família, se não tem intimidade, se não tem um espaço seguro e acolhedor para que as pessoas possam se comunicar, cara, fica muito difícil. Então, eu acho que talvez um dos grandes desafios para nós homens é entender que a comunicação ela não se dá somente de uma forma verbal. Tudo comunica. O silêncio pode ser o maior grito de uma pessoa, a expressão, uma respiração. Né? Daí eu chego em casa, pergunto para minha parceira, e aí, tá tudo bem, amor? Né? E aí ela fala, tá, mas ela tá assim, né? Não, tá tudo bem. É tensa ali, tipo, demonstrando vários símbolos que não está tudo bem, mas eu me prendo, você que disse, por que você não disse que estava mal? Né? Então, então, esses pilares, eu vejo que eles não são respostas, mas eles são norteadores.
para que, diante dessa travessia do início da vida, a gente possa identificar aonde é necessário canalizar mais energia. Eu falta conhecimento, vou atrás de conhecimento. Tá rolando um conflito aqui, ela não me entende, eu não entendo ela. O que é? Falta empatia, falta comunicação, enfim. Então, eu acho que esses são os pilares, né, que eu trago. E para mim já são pilares da vida, na verdade, né? Que aqui a gente acaba, como eu vivencio a paternidade, trabalho com paternidade, eu chamo de pilares das paternidades, mas eu acho que a gente pode ampliar isso para a nossa vida também, para todos os nossos relacionamentos, como a gente existe nesse mundo. Né? Fala um pouquinho para mim, Tiago, o seguinte: vamos traçar um paralelo com as reflexões de constelação familiar. Né? Então, a gente está falando que é um período de transformação. Nós já avisamos para os marujos aqui que, além de ser um momento de transformação, os próprios papéis dos homens e das mulheres no mundo moderno também estão em transformação. Então, olha o tamanho da complexidade dessas coisas. Né? Eu digo que é o homem do presente que foi criado pelo homem do passado, agora criando o homem e a mulher, né? A criança do futuro. Né? Uhum. Presta atenção nisso, né? Então, como evitar erros, como evitar repetir erros? Existe, você consegue ver isso, que tem um paralelo com a maneira que nós fomos cuidados, ou com as ausências das nossas vidas, ou com as atitudes, né, dos nossos pais, e isso se refletindo no cuidado, né? Você está conversando aqui com um homem que foi criado por uma mãe solo, e que não teve pai. Poxa, obviamente que certamente isso influenciou na minha construção, né? Assim, como indivíduo, né? E certamente influenciou e influencia na minha construção como pai, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ótica, assim. Fala um pouquinho o que que você vê, o que que você sente disso. Uhum. Olha, é bem legal isso que você traz, né? O pai do passado, né? O pai do presente, né? E as crianças do Cuide. futuro, né? Cara, isso é muito louco porque, assim, né? Essa paternidade do passado, que ainda é do presente, né? Que é muito louco, né? É, Acho que é importante falar isso, né? Essa paternidade do passado, quando a gente olha para esse macro, ainda é do presente. Foram séculos forjando, né? foi. Essa paternidade. Foram séculos. E então é uma estrutura muito sólida que está enraizada em todos nós, né? A gente veio desse lugar. E agora a gente está passando por um momento, eu acho que de aceleração de uma transição da humanidade, né? Acho que Pode ser. impulsionada por redes sociais, por movimentos, né? Por tudo que está acontecendo, pandemia, né? Está acontecendo realmente aí uma velocidade muito grande das coisas, das transformações. E eu acho que um dos desafios é justamente acompanhar essa transformação pautada, acompanhar essa transformação e essa necessidade de transformação, entendendo que a gente ainda carrega esse peso. Né? Nós somos o legado ainda de toda uma construção das paternidades, né? Quando a Do gente olha para a passado. nossa história do passado. Exato. Exato. Nós somos o legado. Então, qual é o legado que nós queremos deixar a partir de agora? E eu acho que essa geração de pais que está vindo agora, ela está vindo como uma linha d'água, vamos dizer assim, na história da paternidade. Né? Um antes e um depois, talvez, dessa geração. Não podemos falar que... Achei importante falar assim, já tiveram outros homens, outros pais ao longo da história, sempre teve, né? Pais que, né, que a gente falou, agora são os caras, né? Não, gente, Não, não, calma, claro que não. a gente não está aqui, tipo, né, descobriram a pólvora, né? Na nossa geração. Não, mas eu vejo que existe no presente um movimento de homens grande e crescente, né, que está visualizando essa nova perspectiva. E isso traz muitos conflitos, eu vejo.
né? Porque, principalmente por falta de referência, Emerson, sabe? Eu acho que a falta de referência paterna, a falta de referência para esse novo, né? Entendendo que nós agora vamos ser as referências. E aí, como que eu sou referência sem uma referência, ou com uma referência tóxica, ou violenta, ou agressiva, que é uma referência, ou uma ausência, que é uma referência. Mas o Alexandre Coimbra Amaral, ele fala algo que é muito bacana, que por mais que você tenha uma referência negativa, uma ausência, enfim, isso não vai determinar a sua existência. Isso não vai determinar a forma que, inclusive, você vai paternar. Porque senão a gente estaria aqui negligenciando a incrível capacidade do ser humano de se reinventar. E trazendo como a paternidade pode ser esse gatilho de transformação, tudo isso se junta dentro de um processo atual complexo, cara, porque é isso, nunca vai estar bom. Pra gente, pra nossa geração agora, eu até brinco, me arrisco a falar que talvez a gente esteja vivenciando o momento mais difícil para ser pai. Por quê? Porque nada tá bom nunca. O de antes não serve. Eu estou atrasado em relação às demandas e às urgências sociais vivenciadas pelas parceiras, pelas mulheres, por quem realmente está sofrendo, está com a dor. Então, eu estou sempre atrasado. Aonde que eu fico? O que eu faço? Caraca, meu, e agora? Tipo, quem eu posso falar dos meus sentimentos? Aonde está o homem que está vivenciando a mesma coisa que eu? Então, eu percebo que está acontecendo essa transição. Um dos maiores desconfortos seja esse, assim, de o cara falar, cara, nunca tá bom. Nunca tá bom. E olhando para o futuro, é esse desconforto que eu acho que vai gerar um legado positivo da nossa humanidade. Porque antes não havia desconforto. Antes não havia questionamentos. Antes os papéis estavam definidos, as cartas estavam dadas e era assim. E agora a minha filha, as minhas netas, os meus netos vão ser frutos do meu desconforto. O fruto dos questionamentos que eu estou sendo impactado nesse momento, de tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito bonito e, enfim, estou filosofando aqui, né? Às vezes a gente vai Perfeito, filosofando, às vezes não tem nenhuma linha de raciocínio, assim, meia linear, né? Mas é isso, Thiago. Eu fiz essa provocação e essa pergunta exatamente para esse tipo de reflexão, assim, né? Eu também vejo de forma muito esperançosa no futuro, sabe? Assim, eu acho as coisas tendem a... Nós estamos vivendo as transformações, né? Assim, falando da paternidade, assim, ser pai há 2.000 anos atrás, e há 1.000 anos atrás, e há 500 anos atrás, teve diferenças nessas paternidades? Teve, mas o momento que nós estamos vivendo de agora, eu concordo com você. Assim, o pai de 2.000 anos atrás, se ele repetisse ali o que há 1.000 anos antes dele estava sendo vivido como paternidade, assim, eu acho que estava muito parecido. Eu acho que Ok, tudo agora certo, né? estava tudo certo, estava se repetindo aí durante milhares de anos, sabe? Uhum. Eu acho que daqui para a questão é que eu acho que nós estamos começando a viver essa transformação em função de tudo que eu disse lá no início, da mudança da sociedade, da mudança da mulher, Da entendeu? mulher. Quem é essa Isso é mulher? importante frisar, acho, né, Emerson? É, Desculpa te cortar. Porque, assim, a gente só está aqui falando sobre isso por causa dos isso, movimentos feministas. isso, E quando a gente exatamente. fala movimentos, porque são muitos, existe aí uma falta de conhecimento, inclusive, sobre o feminismo, Uhum. e são muitos feminismos, porque são muitas causas, são muitas dores, tanto que as mulheres pretas trazem, inclusive, outro conceito, que é o mulherismo. Então, e são esses movimentos que trazem esse desconforto e essa possibilidade de transformação. Então, assim, não Exatamente. estamos aqui porque a gente é bonzão. A gente foi aqui porque vem alguém nos cutucou, amigo. Vai, cara. Senão, bom, tchau. Eu tenho liberdade sexual, financeira. Eu tenho a minha liberdade. Para que eu preciso de um cara para carregar mais um outro filho?
né? Então, a gente agora Exatamente. está com esse incômodo aí. Obviamente, todos nós sabemos que nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem uma história machista, né? E falar, e refletir, e dialogar sobre gravidez, parto e pós-parto tira o homem moderno do lugar de protagonista e do centro das atenções, né? Então agora eu quero que você reflita comigo um pouquinho, de forma resumida, né, sobre isso. Durante a gestação, parto e puerpério, quem é o foco é quem vai parir, é quem está vivendo esse processo. Então, acho legal a gente pensar nesse sentido, porque muitos homens se sentem desconfortáveis justamente estando nesse papel de coadjuvante, né? Essa É, perda do protagonismo é a perda, é descer do pedestal, é sair desse exato, topo, né? É sair exato. desse lugar de admiração, de veneração, né? De autoritarismo, de imposição. E dentro do meu entendimento, inclusive conversando com outros homens, estudando, mas olhando para a minha própria trajetória, isso foi uma das coisas mais desconfortáveis que eu pude vivenciar e que eu percebo nos outros homens também. A perda do protagonismo, né? Como a gente falou, justamente essas construções das masculinidades socialmente nos coloca nesse lugar. E a partir do momento que eu perco esse protagonismo, eu perco privilégios. E perder privilégios dói, né? E, cara, isso é muito louco, porque acaba conscientemente ou inconscientemente sendo gatilho para vários conflitos, tanto individuais quanto nesse relacionamento. É porque o cara não sabe o que está acontecendo, trazendo para mim a realidade. Tá? Gestação da Yara, lindo, maravilhoso, parto. A Bruna pariu, eu falei, meu, que mulher é essa? Olha a potência disso. Eu me reapaixonei pela Bruna, né? Então eu saí de um parto, cara, fascinado, mas assim, apaixonado e admirando. A minha filha estava muito feliz que minha filha tinha nascido, assim, né? Falava, nossa, olha que incrível. Mas ao mesmo tempo eu olhava para a Bruna e falei, oh, meu, que mulher é essa, brother? Tipo, olha isso, né? Aquilo explodiu assim meu coração. Só que da Bruna não, para mim, em relação a mim, porque o foco de atenção era naturalmente a Yara. Um ser tinha nascido ali, a filha, né? A gente entende, né, hoje, né, a esterogestação, que é essa fusão, né? Essa fusão tão grande entre o bebê e a mãe, que às vezes nem essa mãe, esse bebê não consegue reconhecer, né, o seu próprio corpo, a extensão do corpo um do outro, né? Uma coisa muito louca que acaba rolando ali fisicamente, psicologicamente, energeticamente, enfim. E eu falava, cara, e eu aqui, né? E eu, né? Eu até escrevi um texto um tempo atrás chamado E eu, né? E eu? Porque é tipo, e eu, né? E ao longo do puerpério, do primeiro puerpério, eu percebi que essa perca do protagonismo foi a raiz de muitas coisas. Porque eu começava a tentar chamar atenção, né? De alguma forma, eu começava e aí essa tentativa de chamar atenção, às vezes eram com brincadeirinhas, eram com piadinhas, ou às vezes era com uma cobrança, por exemplo. Então, hoje eu entendo, olhando para trás, eu falo, nossa, né, tipo, que viagem, né, tipo, totalmente. Mas era o que eu apresentava, era o que eu tinha naquele momento para oferecer e foi importante para eu olhar. Mas é algo comum que acontece. Né? Para mim, um dos principais desafios que os homens vivenciam com a chegada de um filho de um bebê é a perda do protagonismo. E lidar com isso, lidar com esse luto, porque é um luto, é uma perda. E voltando do Alexandre Cunha Amaral, né, que eu acho que cabe bastante, ele traz uma ideia muito bacana que ele apresenta no curso dele, eu apresento isso também nos meus cursos, que é um gráfico, né, onde existe uma linha da vida, né, linear, e existe uma curva de aquisição e uma curva de perda. E essa curva de aquisição e de perda, elas permanecem espelhadas ao longo da vida. Sempre que eu ganho uma coisa, eu perco alguma coisa. Sempre, né? Então, um bebê que está dentro da barriga, ele nasceu, ele ganhou a vida, ele está respirando, ele veio para o mundo, mas ele perdeu a segurança, o calor, a nutrição. Chega um filho nas nossas vidas,
a gente descobre um amor, para alguns, outros não, né? Mas, enfim, para mim, no caso, né? Tipo, foi uma coisa muito positiva. Mas eu também perdi liberdade, autonomia. Então, sempre que a gente ganha uma coisa, a gente perde outra. E lidar com a perda dentro da nossa sociedade machista, patriarcal, o homem lidar com a perda é muito difícil. Lidar com esse luto é muito difícil. Né? Então, como assim eu não tenho mais minha parceira? Como assim a gente não tem mais liberdade, autonomia? Como assim eu não tenho mais a minha cama? Como assim eu não tenho mais carinho? Como assim eu não tenho mais... Né? Então, isso tudo, às vezes, leva tempo para elaborar, principalmente se esse cara não tem conhecimento, não tem uma rede de apoio para que ele possa conversar, para que ele possa, né, falar ou ser ouvido, ou ouvir outras histórias. Então, essa perda do protagonismo, que é um luto, né, que é entrar em contato com esse desconforto, no meu entendimento, é um dos principais desafios das paternidades. Os homens precisam de saber que o puerpério não é 45 dias sem transar, não. Pelo amor de Deus, mano, estamos em 2021. Então, precisa de saber que é um período da vida, né, da mulher, e que ter um parceiro conectado com todas essas transformações, respeitando o seu lugar, né, nesse momento, né, certamente faz dessa experiência do puerpério, da transformação da mulher em mãe, numa experiência mais positiva e mais saudável, né?